Lembro-me do meu primeiro dia na empresa Herman Miller como se fosse ontem. Estava super nervosa, segurando meu currículo manchado de café barato como se fosse um salva-vidas. O escritório era um labirinto de cubículos, vibrando ao som de digitação e chamadas telefônicas. Eu estava lá, com um terno que não me caía bem, tentando me misturar às paredes. Você deve ser a nova, certo? Sou o Ricardo, uma voz me tirou do transe. Virei para ver um homem, provavelmente nos seus últimos 30, encostado na porta do que supus ser seu escritório. Ele tinha um tipo de confiança descomplicada que fazia você prestar atenção na hora. Ah, sim, oi, eu sou a Ana, gaguejei, estendendo uma mão trêmula. O aperto de mão do Ricardo era firme, seu sorriso, tranquilo. Não fique tão assustada, nós não mordemos aqui. Bem, a maioria de nós não, ele riu, com os olhos se apertando nas pontas. Soltei uma risada nervosa, sentindo a tensão diminuir um pouco. Bom saber. Vamos, vou te mostrar o lugar. Você vai trabalhar comigo e não se preocupe, sou um chefe bem tranquilo, disse ele, me guiando. Enquanto caminhávamos, Ricardo apontava os diferentes departamentos, me apresentando a um turbilhão de rostos. Era esmagador, mas a presença de Ricardo era estranhamente reconfortante. Ele tinha essa maneira de falar, direta e cheia de piadas, que fazia você se sentir parte de algo, como se pertencesse. Quando chegamos a uma pequena mesa vazia, Ricardo parou. Esta é você. Não é uma sala no canto, mas tem a melhor vista para a máquina de café. Sorri, meu primeiro sorriso genuíno do dia. Eu aceito, adoro café. Veja, eu sabia que nos daríamos bem. Precisa de algo, é só falar, tá? Claro, obrigada, Ricardo. O dia passou num borrão de informações novas e nomes que eu não tinha esperança de lembrar, mas por tudo isso, Ricardo estava lá, uma presença constante no caos. Ele respondia minhas perguntas, não importava quão bobas, e nunca me fazia sentir como a novata do escritório. Conforme o dia acabava, me encontrei na máquina de café, tirando um copo muito necessário. Sobreviveu ao seu primeiro dia, pelo que vejo, Ricardo disse, chegando com sua própria caneca. Por pouco, respondi, com um sorriso se formando nos lábios. Você foi ótima, a maioria das pessoas não encontra a máquina de café no primeiro dia. Você já está à frente. Ri, o som ecoando um pouco no escritório agora tranquilo. Graças a você. Ricardo encostou no balcão, seus olhos encontrando os meus. Olha, aqui é trabalho em equipe. Precisou de ajuda, é só pedir. É assim que fazemos. Assenti, sentindo um calor que não tinha nada a ver com o café. Vou lembrar, obrigada, Ricardo. Sem problemas. Te vejo amanhã, Ana. E não se preocupe, você vai se encaixar direitinho. Quando saí do escritório, as palavras de Ricardo ecoavam na minha cabeça. Talvez esse trabalho, esse novo começo, não fosse tão difícil quanto eu pensava. E tudo começou com uma amizade inesperada com um homem chamado Ricardo, que tinha um sorriso capaz de aliviar as maiores dúvidas. Da amizade para o amor, Ricardo e eu vivemos um romance intenso que nos levou ao altar, mas até nossos votos foram ofuscados pela insistência da senhora Garcia em um acordo pré-nupcial. Parecia que ela apostava contra nós desde o início, garantindo que seu precioso filho não perderia um centavo se as coisas desandassem. Assinamos, selando nosso casamento com um documento que dizia, em termos claros, o que é seu e o que é meu. Mudar para a casa do Ricardo deveria ter marcado o começo do nosso felizes para sempre, mas parecia mais que eu estava entrando num campo minado, especialmente com a senhora Garcia à espreita em cada canto. O senhor Garcia, pai do Ricardo, era o único ponto positivo. Ele me acolheu de braços abertos, tratando-me como a filha que nunca teve. Mas a senhora Garcia era como uma nuvem de tempestade em nosso céu ensolarado. Numa tarde, eu estava na cozinha tentando seguir uma receita que o Ricardo adorava. O aroma das especiarias começava a perfumar o ambiente quando a senhora Garcia entrou com o nariz empinado, como se cheirasse algo podre. Você está estragando o prato, sabia? O Ricardo gosta da comida dele de um jeito específico, acusou ela, com uma voz áspera e implacável. Apertei a mandíbula, tentando manter a calma. Estou seguindo a receita que o Ricardo me deu, senhora Garcia. Ele disse que é a favorita dele, rebati.
Ela riu debochadamente, encostando-se ao balcão. Uma receita? Meu Ricardo não precisa de comida de livro. Que tipo de esposa é você que nem pode cozinhar sem instruções? Engoli o golpe de suas palavras, concentrando-me na panela à minha frente. Estou tentando, senhora Garcia. Só quero fazer ele feliz. Ela bufou, seu desprezo evidente. Feliz com essa bagunça? Você tem muito que aprender, garota. Meu filho merece algo melhor. O senhor Garcia entrou nesse momento, sua presença como uma calmaria na tempestade. Ora, não precisa de tudo isso. Está cheirando maravilhoso aqui, Ana. Não ligue para ela, está apenas presa nos velhos costumes. A senhora Garcia resmungou, seus olhos se estreitando para o marido. Presos nos meus costumes, ao menos eu sei como administrar uma casa, disse ela, lançando-me um olhar venenoso antes de sair. A situação só piorou quando descobrimos que eu não poderia ter filhos. A decepção da senhora Garcia se transformou em hostilidade explícita. Um dia, ela me encurralou na sala de estar, suas palavras como punhais. Eu sabia. Sabia que você era encrenca desde o início. Não pode nem dar um herdeiro ao meu filho. Que utilidade você tem? Cuspiu ela, com os olhos frios e impiedosos. Senti um nó na garganta, a dor de suas palavras cortando mais fundo do que eu gostaria de admitir. Eu queria ter filhos tanto quanto o Ricardo, senhora Garcia. Não é algo que eu possa controlar. Ela riu, um som desprovido de qualquer calor a controlar? A única coisa que você está tentando controlar é meu filho, prendendo-o com sua infertilidade. Você pensa que é esperta, mas eu vejo através de você. Você nunca será realmente parte desta família. Por 15 longos anos, as críticas da senhora Garcia foram como um zumbido constante em nossa vida. Estava sempre lá, sempre corroendo o que tínhamos. Durante esse tempo, o calor entre o Ricardo e eu desbotou como a cor de uma fotografia antiga. Até começamos a dormir em quartos separados, à deriva numa casa que mais parecia um espaço compartilhado do que uma vida compartilhada. As palavras do Ricardo se tornaram mais ásperas, mais cortantes. Está envelhecendo, não é, Ana? Dizia ele, sua voz fria, seus olhos vasculhando meu rosto como se procurassem mais sinais da idade. Parece que toda vez que olho para você, tem uma nova ruga que não estava ali antes. O dia em que o senhor Garcia faleceu foi o dia em que tudo mudou. Foi um golpe duro para todos, mas especialmente para o Ricardo. Eu pensei que essa tragédia nos aproximaria, mas, em vez disso, foi o começo do fim. Estava sentada na sala de estar, um mar de cartões de condolências à minha frente, quando Ricardo entrou. Seu rosto estava petrificado, seus olhos vazios. Precisamos conversar, Ana. Ele disse, com a voz sem emoção. Levantei os olhos, sentindo um nó no estômago. O que houve, Ricardo? Ele jogou um monte de papéis sobre a mesa, e as palavras a acordo de divórcio saltaram aos meus olhos em letras garrafais. Cansei, Ana. Nós acabamos. Senti como se tivesse levado um soco, tudo isso depois de 15 anos. Ricardo deu de ombros, evitando meu olhar. É o melhor para nós. Estamos nos afastando há anos, você sabe que é verdade. Sacudi a cabeça, incredulidade e raiva se misturando dentro de mim. E você decide isso agora, logo após seu pai morrer? Que tipo de homem é você? Ele recuou, mas sua resolução não vacilou. O tipo de homem que sabe quando seguir em frente. E eu estou seguindo em frente, Ana. Com ela. A palavra pairou no ar, pesada e sufocante. Foi então que ela entrou, uma jovem de 20 e poucos anos, toda sorrisos arrogantes e saltos altos. Ela olhou ao redor da sala, o nariz torcido em desgosto. Nossa, esse lugar precisa de uma reforma séria. É tão velho e sem graça, como seu dono. Levantei-me, a mão tremendo de raiva. Como ousa entrar na minha casa e falar comigo desse jeito? Ela riu, um som que fez meu sangue ferver. Sua casa? Por favor, é a casa do Ricardo, e em breve será minha casa. E acredite, vou fazer algumas mudanças. Ricardo apenas ficou lá, com um sorriso no rosto. Você ouviu ela, Ana? Arrume suas coisas. Você não tem mais direitos aqui.
Lembra daquele documento pré-nupcial que você estava tão ansiosa para assinar? Ele garantiu isso. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso tinha que ser um pesadelo. Você está me expulsando por ela, depois de tudo? Ele deu de ombros novamente, como se estivéssemos falando do tempo, não das nossas vidas. É assim que é, Ana. Ela é jovem, vibrante e pode me dar o que você nunca pôde, uma família. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Eu queria ter filhos tanto quanto ele, mas o destino tinha outros planos, e agora ele estava usando isso contra mim, descartando-me como lixo de ontem. Ele nem sequer me olhou enquanto eu saía pela porta, e a risada dela, aquela risada cruel e zombeteira, me seguiu enquanto eu entrava na noite fria e indiferente. Adaptar-me ao novo apartamento foi como tentar encaixar um quadrado em um buraco redondo. O espaço era apertado, as paredes nuas e o silêncio ensurdecedor. Acabaram-se os dias em uma casa espaçosa e numa vida que eu pensei ter garantido. Agora era só eu e meus pensamentos, pensamentos que frequentemente voltavam à vida que deixei para trás. Tentei afogá-los me enterrando no trabalho, assumindo projetos extras, ficando até tarde, qualquer coisa para não pensar no desastre que minha vida havia se tornado. Num dia particularmente difícil, estava no escritório mais tarde que o usual, a única luz acesa no mar de cubículos escuros. Foi quando ouvi a porta se abrir, um som que ecoou no espaço vazio. Trabalhando até tarde ou evitando a realidade, uma voz familiar zombou. Era Ricardo, sua silhueta imponente na porta. Endireitei-me, as mãos cerradas em torno da caneta. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ele entrou, seus passos lentos e deliberados. Vim ver como vive a outra metade. Parece bastante sombrio daqui. Engoli em seco, forçando-me a encará-lo. Estou me saindo de Ashfine, obrigada pela preocupação. Ele riu, um som áspero e impiedoso. Bem, Ana, você é uma bagunça. Olhe para você, toda sozinha neste escritório miserável, enquanto eu estou lá fora, vivendo a vida. Suas palavras doíam, cada uma um lembrete do que eu havia perdido, mas eu não estava disposta a dar-lhe a satisfação de me ver quebrar. Não sei o que você quer, Ricardo. Ele se apoiou em minha mesa, seu rosto a poucos centímetros do meu. Só queria ver com meus próprios olhos como você está lidando com sua queda. Com isso, ele se virou e saiu, seus passos se esvaecendo na noite. Afundei na cadeira, o coração acelerado, a mente um turbilhão de emoções. Por 3 meses, mantive-me isolada, evitando qualquer lugar onde pudesse esbarrar nele, mergulhando no trabalho. Mas, como a sorte teria, essa paz frágil se estilhaçou numa terça-feira comum, quando Ricardo irrompeu em meu escritório como um furacão de caos. Seu cabelo estava uma bagunça, o terno amassado e seus olhos tinham um olhar selvagem e desesperado. Não pude evitar, soltei uma risada. O que aconteceu com você, Ricardo? Ele bateu as mãos na minha mesa, inclinando-se para perto. Isso não é engraçado, Ana. Você não entende o que está acontecendo. Recostei-me, erguendo uma sobrancelha. Ah, então me ilumine. O que é tão ruim que o Senhor Perfeito tem que correr para a ex-mulher? Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. É um desastre, Ana. Quando meu pai morreu, ele não me deixou apenas a casa, deixou uma montanha de dívidas e agora tudo isso caiu sobre mim. Cruzei os braços, tentando não mostrar meu choque. Ricardo endividado era algo que eu nunca pensei que veria. Ele parou de andar, olhando para mim com olhos desesperados. Tivemos que vender a casa, Ana. A casa se foi, e agora minha mãe está morando comigo, e ela está me deixando e ela loucos. A imagem da senhora Garcia e daquela jovem, a nova paixão de Ricardo, em pé de guerra uma com a outra era quase boa demais para ser verdade. Deixe-me entender direito. Sua mãe e sua nova namorada estão em guerra, e você está pedindo minha simpatia? Ele gemeu, passando as mãos pelos cabelos. Você não entende. Elas são como animais, Ana. Brigando, jogando coisas, gritando tão alto que os vizinhos chamaram a polícia ontem à noite. Não pude esconder o sorriso. Parece que você está com as mãos cheias, mas o que isso tem a ver comigo? Ele se remexeu desconfortavelmente, o rosto uma máscara de desespero. Ana, eu preciso da sua ajuda.
Essas dívidas, elas foram acumuladas enquanto ainda éramos casados. Não é só meu problema, é nosso. Minha risada parou abruptamente, substituída por um olhar frio e duro. Nosso, realmente, Ricardo? Não vamos esquecer aquele pré-nupcial de ferro que assinamos. Propriedades, dívidas, o pacote inteiro. Eles ficam cada um do seu lado da cerca. Seus desastres financeiros são só seus. Após pensar por um minuto, acrescentei: além disso, você poderia ter recusado a herança depois de saber das dívidas do seu pai. Por que não fez isso? Ele andava de um lado para o outro, as mãos tremendo. Você não entende, Ana. No momento de pura estupidez, logo depois que meu pai morreu, vendi parte da propriedade para comprar algumas joias extravagantes para ela. Me amarrei a esse navio afundando e não há saída. Recostei-me na cadeira, meu sorriso voltando. Então você esbanjou sua herança em bugigangas e trinkets e agora espera que eu venha ao seu resgate. Isso é um novo baixo, até para você, Ricardo. Ele se ajoelhou, o rosto à imagem da miséria. Ana, por favor. Não estou pensando só em mim. É minha mãe também. Ela está presa no meio desse caos, vivendo numa zona de guerra com aquela mulher que eu trouxe para casa. Você não poderia pelo menos considerar acolhê-la? Levantei-me, sentindo uma onda de raiva. Acolher sua mãe, a mesma mulher que me tratou como lixo debaixo do sapato por 15 anos? Você realmente acha que eu a receberia de braços abertos? Sua voz era agora um sussurro, cheia de súplicas e pânico. Não sei o que fazer, Ana. Estou no fim da linha. Inclinei-me para mais perto, fazendo questão que minhas palavras o atingissem. Escute bem, Ricardo. Sua ruína financeira, seu lar disfuncional, sua mãe, são seus fardos para carregar. Você fez suas escolhas. Ele levantou os olhos, um misto de desafio e desespero neles. Então você vai simplesmente virar as costas para mim, para nós, depois de todos esses anos? Endireitei-me, a resolução forte como nunca. Sim, Ricardo, é exatamente isso que vou fazer. Você escolheu esse caminho quando me expulsou. Agora sugiro que se levante e saia antes que eu perca a paciência. Terminamos aqui. Desta vez é para valer. Enquanto ele saía trôpego do escritório, uma parte de mim sentiu um lampejo de algo. Não era satisfação, nem pena, era uma verdadeira afirmação de que eu tinha tomado a decisão certa. O escritório nunca havia sido um lugar para dramas, mas isso mudou no dia em que Ricardo e sua nova chama decidiram expor suas desavenças para todos verem. Era uma manhã típica até que os gritos começaram. As palavras eram abafadas no início, mas ao entrar no saguão, a cena se desenrolou como um drama barato de dia. Lá estavam eles, no meio do lobby, Ricardo e aquela jovem por quem ele me deixou, gritando um com o outro como um par de gatos de rua. A recepcionista parecia mortificada e alguns dos meus colegas espiavam de seus escritórios, com os olhos arregalados. Como assim não sobrou dinheiro? Você me prometeu uma vida de luxo, não esse pesadelo, ela gritava, o rosto vermelho de raiva. Ricardo, mais acabado do que nunca, tentava acalmá-la, mas era como tentar suavizar um furacão com um guardanapo. Calmem-se, vamos resolver isso, só não aqui, não na frente de todos. Mas ela não queria saber de se acalmar. Resolver isso? Casei com um homem rico, não com um perdedor falido. Você mentiu para mim. Não pude deixar de assistir à ironia da situação, rica demais para ignorar. Era a vida que ele escolhera, a vida pela qual trocara a nossa. Conforme a discussão se intensificava, um dos seguranças se aproximava, o rosto uma mistura de preocupação e irritação. Pessoal, por favor, este não é o lugar. Se precisam ter essa discussão, façam-na lá fora. Mas a nova esposa de Ricardo estava descontrolada, a voz subindo a cada palavra. Lá fora? Eu deveria estar numa mansão, não discutindo sobre dinheiro num prédio de escritórios. A cena atraía mais espectadores a cada minuto, e notei alguns clientes de Ricardo entre eles, seus rostos uma mistura de choque e incredulidade. Era ruim, não apenas embaraçoso, era um espetáculo completo. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, tentou conduzi-la para fora, mas ela o repeliu, os olhos ardendo. Não me toque, você já fez o suficiente. Sacrifiquei meus melhores anos por você e por quê?
promessas vazias e mentiras. O segurança se aproximou mais, a voz firme, mas calma. Senhora, senhor, vou ter que pedir que deixem o prédio agora. Estão causando uma perturbação. Ricardo, parecendo derrotado e menor do que nunca, lançou-me um olhar fugaz antes de ser levado embora, sua jovem esposa lançando insultos por cima do ombro enquanto iam. O saguão lentamente esvaziou, os sussurros e murmúrios desaparecendo enquanto todos retornavam às suas mesas, mas o dano estava feito. A imagem de Ricardo, outrora um homem respeitado no escritório, agora reduzido a uma figura de piedade e ridicularização, estava gravada na mente de todos. Quanto a mim, não pude deixar de sentir uma sensação de justiça. Ele tinha feito sua cama e agora estava deitado nela, enrolado nos lençóis de sua própria criação. O escritório zumbia com sussurros e olhares laterais, o enxame agitado pelo último escândalo. Ricardo, que já fora o pilar da empresa, havia sido demitido, seu drama pessoal havia transbordado para um desastre profissional. Enquanto passava pela sala de descanso lotada, captei pedaços de conversa que juntavam a história de Ricardo. Você acredita que Ricardo foi demitido depois daquela confusão com a esposa no saguão? Mark, do departamento de contabilidade, disse, balançando a cabeça em descrença. E isso não é nem a metade, adicionou Lisa, do RH, com a voz baixa e um misto de pena e satisfação. Ele está morando com a mãe agora, atolado em dívidas e a esposa jovem sumiu do mapa. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhava para meu carro perdida em pensamentos, uma voz familiar me parou. Ana, Ricardo chamou, sua voz uma mistura de esperança e desespero. Virei-me e viu lá, uma sombra de seu antigo eu, seus olhos carregando um apelo que eu conhecia muito bem. Ricardo, respondi, mantendo meu tom neutro. Soube do seu emprego. Sinto muito por isso. Ele mexia os pés, parecendo completamente derrotado. Tem sido difícil, Ana. Eu não esperava isso, não dessa forma. Cruzei os braços, minha defesa erguida. A vida tem um jeito de nos surpreender, especialmente quando damos as coisas como garantidas. Ele assentiu, o peso de suas escolhas marcado nas linhas de seu rosto. Sei que cometi erros, Ana, grandes erros. Estou perdido, não sei para onde virar. Suspirei, a realidade da situação se acomodando. E você acha que eu posso te ajudar, depois de você ter virado as costas para mim? Ele olhou para baixo, sua voz quase um sussurro. Eu estava errado, Ana, sobre muitas coisas. Não espero perdão, mas preciso de ajuda. Qualquer ajuda. Balancei a cabeça, a absurdidade da situação não passando despercebida. Ricardo, você escolheu esse caminho, quis uma nova vida e conseguiu. Não é meu trabalho salvar você de suas próprias escolhas. Ele engoliu em seco, a finalidade em minha voz fazendo efeito. Eu sei. Eu só pensei que, talvez, com nossa história, interrompi, é exatamente porque eu não posso te ajudar. Você garantiu isso quando saiu por aquela porta. Ao deixá-lo ali, o ar da noite parecia diferente, de alguma forma mais leve. A queda de Ricardo foi uma história de sua própria autoria, um capítulo em sua vida que eu não compartilhava mais. Enquanto o mundo de Ricardo desmoronava, o meu estava se recompondo silenciosamente, cada fragmento um passo em direção a um novo começo. A notícia sobre Ricardo e seus problemas crescentes me alcançou numa manhã, durante um café com meu vizinho Tom. Ele tinha um jeito de conhecer o pulso da cidade, e naquele dia, suas notícias tocaram mais perto de casa do que o usual em tempos difíceis para o Ricardo, hein? Ele está até o pescoço em processos agora, dívidas acumulando, ele e a mãe enfrentando o despejo. Duro golpe. Tomei um gole do meu café, a amargura contrastando com a doçura de minha nova vida. Está uma bagunça, mas esse é um capítulo que fechei há um tempo. Tom assentiu, compreensivo. E olha você agora, mudando para a casa antiga da sua mãe, ganhou aquela promoção no trabalho. É como dia e noite comparado a ele. Sorri, uma onda de gratidão me envolvendo. A casa que minha mãe me deixou era mais do que apenas propriedade, era um santuário, um lugar onde novas memórias poderiam ser cultivadas, e a promoção era um testemunho da minha resiliência, minha capacidade de renascer das cinzas de minha antiga vida. A vida é engraçada, não é? Eu disse, olhando ao redor da cozinha iluminada pelo sol que agora era só minha.
Justo quando você pensa que está num beco sem saída, um novo caminho aparece. Tom ergueu sua xícara de café para novos caminhos e novos começos. Nossa conversa derivou para outros tópicos, mas o contraste entre minha vida e a de Ricardo permaneceu em minha mente, um lembrete pungente de que cada escolha que fazemos ecoa em nosso futuro. Olhei ao redor de meu lar, meu refúgio, e senti uma profunda gratidão. A vida tinha lançado seu pior contra mim, mas aqui estava eu, mais forte e determinada do que nunca, com o passado atrás de mim e o futuro, com todas as suas incógnitas e possibilidades, estendendo-se convidativamente.